Prepare-se! Vai começar o programa Na Raiz do Funk. Apresentação: Alessandro Cavalheiro. Realização: Realidade Black e TMV Studio. Fala, massa funkeira do Brasil! Está começando agora o programa que mais valoriza o funk antigo. O programa Na Raiz do Funk hoje tem a honra, o prazer de estar recebendo um MC que na década de 90, 2000, falava muito de amor. Era aquele MC que sabia dizer sobre o amor, falar, conquistar. E o Na Raiz do Funk hoje, junto com o DJ Vitor, nosso DJ, o cara, tem a honra de apresentar para vocês Mano Teco. E aí, mano, tudo bem? E aí, irmão, pô, prazerzaço todo meu poder estar aqui participando, né, somando. Desde já parabenizar por mais essa iniciativa aí junto ao funk. A gente precisa de canais, de ferramentas. E aí, poder estar aqui, né, contribuindo, somando, é prazeroso demais. Obrigado aí pelo convite. Beleza. E aí, Vitão, tem alguma coisa para falar? Não, tranquilo. Só agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Esse é o cara. Não, o moleque é sensacional. Brabo demais. Vem cá, para a gente começar a nossa brincadeira aqui, o nosso programa, eu gostaria de saber, como é que foi teu início assim no mundo do funk? Como é que você conseguiu observar e entender que você, na época, junto com o Buzunga, conseguiriam formar uma dupla de MCs, uma dupla de sucesso? Vocês fizeram muito sucesso, não? Cara, hoje eu entendo melhor esse sucesso, né, que a dupla fez. Mas na época, a nossa geração, ela teve que correr sem saber andar, né? Inicialmente a gente fez era uma parada como uma brincadeira, nos festivais de galera, né, tendo como referência diversos MCs, que eu posso citar alguns deles, né? Cidinho Doca, Na Cidade de Deus, Gorille Preto da Rocinha, Dano e Tafarel, Marcelo e Padilha, entre Marcão e Med, Teto e Mingolão, entre tantos outros assim que disputavam festivais. E a gente via uma galera falando da sua área, então a gente sentia falta também de alguém falando da nossa área, né, que é o Irajá. Eu era molecote, não frequentava os bailes, mas escutava pela rádio e comecei a fazer compondo letras falando do Irajá, da minha rua, no caso, né? Falando do time que eu torcia, falando de problema social ou falando de amor, né? Pelas inspirações que a gente escutava, né, desses funks e também muita coisa que nossos pais, nossos vizinhos escutavam, né, de outros gêneros e de alguma forma aquilo era canalizado através do funk. Se as meninas tinham aquela coisa do fichário, né, de anotar na agenda, né? O papel de carta. Isso. A gente ali fazia nossos funks. Eu tinha um caderno, né, aquele caderno tipo 12 matérias assim que eu escrevia. Era a minha terapia, era o funk. Ainda hoje né? Só que hoje eu entendo bem melhor o que eu fiz, o que eu passei. Hoje eu entendo bem melhor todo aquele processo até chegar aos dias de hoje. Porque, pelo que eu me lembro, né, antigamente os bailes eles tinham muito, assim, o rap de vocês, que os MCs cantavam, ele tocava nos bailes. Porém, em alguns bailes, a galera queria mais escutar aquelas montagens de comunidade do que propriamente dito o rap. E quando vocês vêm falando de amor, que era totalmente contrário à mão do que se tinha ali na época, né? Eu acredito muito que abriu um novo olhar, junto com o Marcinho, junto com o Claudinho Bochecha, um olhar diferente da sociedade em si para o funk, porque o funk sempre foi muito descriminalizado por causa de músicas, né? Que a galera entendia que era uma música violenta quando era só um pedido de socorro. Cara, hoje em dia eu até faço, muitas coisas que eu faço no funk é participar de debate, palestras, por vezes fazer um trabalho com os jovens também, para entender de onde o funk vem e por que o funk chega no dia de hoje como está agora.
Então, esse processo que você falou, né, do funk melody, funk romântico, ajudou muito, né? Ainda assim, mesmo falando de amor, o funk sempre recebeu esse olhar, né, de criminalização, né, que o funk não é cultura, que é coisa de bandido e tal, muito porque a juventude sempre passa, independente da época, a juventude sempre passa por esse olhar, né, de que os mais velhos, a grande maioria não entende, então é sempre aquela coisa de punir, de apontamento e de muito pouco diálogo, não muito diferente dos dias de hoje. Lógico que tem muita coisa errada, mas não é somente com apontamento que você resolve, né? É na conversa, no diálogo. Eu sempre falo, eu cito o exemplo da gente dentro de casa. Quando a gente vê alguém mais novo fazendo besteira, né? Uma criança lá, o nosso netinho lá brincando e fazendo besteira, a gente não é só que está errado, a gente tem que chamar, conversar e mostrar por que está errado, o que tem que ser feito de certo e tal, para buscar tentar diálogo. Não quer dizer que o resultado vai ser positivo, mas a gente tem que tentar. Isso normalmente não acontece. Mas voltando à questão do melody, assim, nessa fase do funk, foi muito importante, como eu falei, a gente não entendia muito bem o que estava sendo feito. Marcinho foi um cara que veio com essa veia romântica. Isso traz o olhar das gravadoras, que a gente pouco entendia, menos ainda, né, essa relação. Então, a respeito de direitos autorais, né, você colocar a música numa novela, você colocar a música num filme, ou mesmo num comercial, você recebe por isso. Ainda hoje, a grande maioria não entende, não sabe como funciona, e não à toa que poucas pessoas que recebem devidamente e a maioria fica vendo a vídeo e só vive reclamando, né? E aí, mais uma vez, é responsabilidade nossa, enquanto mais velho no funk, é pegar essas informações, que a gente também não sabe tudo, mas o mínimo que a gente pelo menos sabe, né? Tentar passar adiante. Dividir entre nós da antiga mesmo, que a grande maioria continua sem saber, mas principalmente passar para os mais novos, porque em algum momento a gente não vai estar aqui, né? Muito se fala sobre a linguagem no funk, né? Antigo, atual, eu gosto sempre de pontuar, e aí não vai caber aqui, mas quando a gente tem tempo, né? Que é um dia, uma semana, não resolve a questão. Mas quando a gente tem tempo, por exemplo, junto à juventude, eu gosto muito de pontuar da onde o funk vem e como é que ele chega aos dias de hoje. A questão da linguagem, né? Que o funk não presta por causa disso. Não, peraí. Antigamente, a gente falava de amor, a gente cantava o rap consciente, mas recebia esse mesmo olhar. Então, vamos entender que não é só a linguagem, não depende do que a gente esteja cantando. Vai além disso. Então, a gente tem que entender essas entrelinhas para, de fato, entender e criar uma resistência melhor a tudo isso, né? Porque só tomar porrada cansa também, né? É, e eu observo muito, né? Eu observo muito os MCs da antiga e fico tentando entender a relação deles com o funk atual hoje. Então, o que que você acha sobre esse funk que é feito, cantado e que a galera escuta hoje? Qual é o teu parecer assim? O que você acha? O que você pontua? Cara, eu tenho uma fala que eu tenho uma fala junto aos meus da minha geração que não é muito bem vista, que para mim assim, para mim eu digo que o funk é um só. O funk é um só. Para me fazer entender, dependendo do lugar que eu esteja, aí eu vou usar a linguagem. Tem um funk antigo, tem um funk atual, pá. Mas tem aí o funk melody, o funk consciente, o funk cômico, tem a putaria, tem o proibidão, tem todas essas ramificações do funk. Funk é o ritmo, né? E por vezes eu gosto de pontuar que é um pouquinho mais que isso, que é a cultura. É além da música, né? A trilha sonora de vidas, de gerações e gerações. Então a gente pega lá de James Brown, lá, né? A referência funk soul e tal. E a gente chega hoje um tambozão, há pouco tempo que a molecada tá fazendo 150 BPM. Não tem nada a ver a princípio, né? Mas se você for ver quem curte, né? Quem produz e quem curte, é aquela mesma juventude. Você muda o tempo, vai mudar a sonoridade, mas é a juventude da época que curte o tal funk. Então a gente precisa estudar de fato, aprender com respeito, né? Que eu acho que é o mais difícil. A gente vive numa sociedade que eu sou certo, né? Não é capaz de dialogar sobre nada, não é capaz de dialogar quando há discordância, quando há divergência. Então fica muito difícil. Então eu acho que o funk ele mostra, ele reforça que se a gente conseguir dialogar, a gente tem muito a resistir e a conquistar, principalmente. Se você não souber de onde veio, você não vai saber para onde você quer chegar, né? A gente nasce e cresce com aquela coisa de eu preciso fazer dinheiro, somente. Independe de onde você nasça, é com essa proposta de eu preciso fazer dinheiro. E a gente reforça que uma cultura de matriz
africana, como o funk é, como o samba é, como o jongo, como a capoeira é, ela tem um outro sentido diferente do que é colocado para a gente enquanto sociedade. Então a gente precisa saber de onde nós viemos para ter esse apontamento. Ó, a gente quer chegar aqui, a gente quer melhorar, mas com essa coisa de respeito. E precisa também falar de dinheiro, que as pessoas têm problema de falar de dinheiro, né? Quando fala de dinheiro, não, é empresário, é isso, não. A gente acorda e vai comprar um pão, como é que você compra o pão? Tu precisa do dinheiro. Você precisa fazer um sacolão para poder o almoço, né? A janta, ou mesmo pagar uma conta de luz, ou você quiser sair com a sua namorada, com a sua esposa, comprar um doce para a sua criança, você precisa de grana. Então você precisa falar de forma, de novo, respeitosa para tudo, inclusive para grana também. Porque o funk gera muito dinheiro, mas muito dinheiro. As pessoas da minha geração, os MCs, talvez os profissionais até saibam, mas a galera que curte o funk não sabe o quanto que gera dinheiro no funk e é sempre poucas pessoas que têm domínio disso. E eles querem que continue assim, né? Então a gente tem que ter noção disso, ciência disso, para reforçar outras práticas. Não adianta eu querer fazer em 2025, 2026 ou 2030 o funk como ele sempre foi. Eu gosto do funk da antiga. Não, eu gosto da sonoridade da antiga, mas a prática, a relação profissional, por exemplo, tem que ser diferente. Se eu vou chamar um DJ, chamar um MC, chamar uma equipe de som para fazer parte de algo, de um evento, eles têm que receber profissionalmente. Para quando eles terminarem o trabalho deles, né, entendeu? O trabalho deles, eles retornarem para suas casas, tem que estar com um pix lá feito. Para a esposa dele, os filhos deles, meu pai foi trabalhar, mas ele vai voltar com o nosso almoço garantido, né? Eu quero assistir um filme, eu quero um joguinho. Então, são essas... o funk abre um leque de possibilidade para muita coisa, né? Às vezes eu falo assim mais nas entrelinhas e não sou tão bem visto, eu sei que mas é chato, mas alguém precisa fazer. E eu resolvi assumir também essa postura daquele cara o mais coroa, assim, né? Não sou o mais velho, tá? Mas assumo essa postura de, enquanto mais velho, é meu dever ter uma postura diferente. Chegar num cara que não sabe, né, independente de idade, mas principalmente no mais novo, e ter esse cuidado, ter esse tato, né, esse acolhimento, que no funk, infelizmente, a grande maioria ainda não tem essa noção. Não adianta só apontar, né? Se eu vejo um cara como esse, identifico um valor nele, né? Quem vê esse cara aqui fica emocionado, pô. Porque daqui a pouco eu não vou estar aqui, daqui a pouco ele é DJ. Daqui a pouco o Grão-Mestre Rafael não vai estar aqui, eu quero que o Rafael viva mais 100 anos, mas daqui a pouco, de fato, ele não vai estar. Quem é que vai segurar? Quem vai levar esse legado? Esse cara sabe da história do Rafael, entre outros nomes, tá ligado? Esse aí, Vitor. Ele tem uma base familiar. Mas o funk, do tamanho que ele tem, eu vou falar dele, vou falar do Marcelinho, vou falar da Marcela Alves, e aí eu tenho que pensar mais alguém novo, peraí. Tem que pensar, tu vai falar mais 2, 3 nomes, mas o tamanho do funk era para ter muito mais gente. O funk é gigantesco, pô. E não é só Rio, né? Hoje a gente tem uma melhor noção até. Hoje a gente não, né? A grande maioria assim, não só dos profissionais, mas a galera que curte já tem noção que é Rio. Quando a gente fala de São Paulo pela atualidade, Baixada Santista é lá de trás, é alicerce do movimento, né? A base do funk não é só Rio, é a Baixada. Eu falo Baixada assim como se não fosse São Paulo, que para mim Baixada é mais para cá do que para lá. Sabe? Não, beleza. Já que você tocou nesse assunto, eu queria te perguntar também. Qual é a sua relação, assim, entre... Que nós sabemos que existe um funk Rio de Janeiro e um funk de outras capitais, né? Sim. Qual é a sua relação, assim, como é que você enxerga o funk do Rio de Janeiro, o funk de São Paulo e funk de Minas, funk de Brasília? Como é que você enxerga essa divisão? Porque o ritmo é o mesmo, o ritmo funk é o mesmíssimo. O DJ vai lá, vai soltar o Voltimix, o ICT, o tambozão, só que a letra é diferente, a forma de pensar e de fazer funk é diferente. Como é que tu enxerga isso, irmão? Cara, eu posso falar isso de forma diferente, né? Pela história, pela base, né? O funk carioca, como sempre foi propagado, num tempo recente que a gente fala funk nacional, o funk de São Paulo e tal, mas mesmo... sei lá, no Espírito Santo, as pessoas falavam que faziam funk carioca. Né? As pessoas que não são do gênero, não, eu vou lá curtir um baile de funk carioca. Né? Tem essa coisa. O Rio é referência. Então, por vezes, os caras faziam dentro da temática nossa. O que eles ouviam, eles reproduziam. Pô, isso aqui eu consigo fazer. Assim como eu fiz, citando essas referências e tantas outras, eles também tinham essa referência nesses nomes, Tec Buzunga, Márcio Goró e Claudinho Bochecha, por aí vai.
muitas vezes tendo isso como inspiração e como referência. Em algum momento eles começaram a colocar também a sua vivência. Falei assim, pô, não, eu posso falar mais do que isso aqui que eu tô tendo acesso. Então daqui a pouco você começa a ver o sotaque ali muito presente, porque tinham uns caras que tinham um cuidado de fazer até o sotaque ser mais próximo do carioca. Em algum momento não, os caras assumiram realmente, pô, tem um cara que é o Mr. Fia, e uma das músicas ele falava vixe, né? Quando eu escutei a música primeiro eu vixe. Pô, isso não é do Rio, cara. Primeira coisa que me chamou a atenção, eu fui ouvir a música do cara e um MC assim, timbre de voz, melodicamente falando, a história da letra dele, gravou vários sucessos, explodiu em Minas Gerais e a galera do Rio, por exemplo, não conhece. Então, assim, muita gente se inspirou no Rio, fez a cena acontecer, aqueceu, é muito forte nesses espaços, de ponta a ponta, do sul até lá em cima no norte. Mas faltou, por exemplo, essa via ser de mão dupla. Os caras poderem chegar no Rio e ter sua música vinculada, sua música tocada, sabe? Ficou faltando essa parada. Eu acho que hoje, São Paulo, como domina muito bem essa relação com as redes sociais, né? Tanto que a galera vem para cá fazer show, e aí tem uma galera da antiga, por exemplo, pô, nunca ouvi falar desse MC Daniel, é um dos mais citados, né? Lá de São Paulo. MC Rian. Pô, nunca ouvi o som desse cara, como esse cara tá vindo fazer show. Quando o cara bota o pé aqui, mano, a molecada toda em cima. Tá estourado. Então, assim, é outra ferramenta que a gente tem que se apropriar, que são as redes sociais, seja Facebook, YouTube, o Spotify. É o que eu vejo muito pouco a galera do funk da antiga, os MCs, fazer esse trabalho, é o que eu vejo. Esse trabalho que a galera de São Paulo faz, que é rede social. Os caras em São Paulo, os caras são muito fortes nas redes sociais, e isso daí gera engajamento. E eu vejo que tem alguns MCs daqui do Rio que não tem esse domínio. Eu não sei se, por ser raiz, né, de repente não se atualizou, eu não sei. Tudo que é novo, há uma resistência dos mais antigos, né? Eu passei por esse processo, mas eu entendi em algum momento que isso poderia ser muito útil. Hoje o funk da antiga, por exemplo, ele não tem a mesma força na rádio, ele não tem a mesma força nos bailes no que diz respeito à música nova. Você produz música nova, eu até fazer essa brincadeira, né? Se a gente faz mesmo no Volt Mix, que é um beat da antiga, né? Se a gente faz um funk hoje, como é que a gente chama esse funk? De funk antigo ou funk atual? Esse é um trabalhinho para casa para as pessoas pensarem. É um funk, pô. É um funk atual. Se for feito hoje, é um funk atual. Mas essa coisa da divisão, né? Mas só para brincar um pouco com essa parada. A gente precisa se apropriar dessas ferramentas para usar a favor, já que nós não temos. E mesmo se tivesse, a gente tem que se apropriar o máximo que a gente puder das ferramentas novas. De novo, né? Para a música, para o artista hoje, conta muito números no Spotify. E aí a gente pegar os artistas da nossa geração no Spotify, os números são ridículos, são pífios. Porque a galera da antiga não usa muito pouco o Spotify. Tem outras, né? Mas o Spotify é uma das maiores referências. Mas voltando aqui, pontuando a questão de São Paulo, São Paulo existe, a mola mestre, tem a mola mestre, dinheiro, muito, para tudo, inclusive para o funk. A capital de trabalho no Brasil, capital financeira do Brasil, é São Paulo. Então, para o funk também não seria diferente. Então, enquanto o MC em São Paulo ele tá pensando em composição, em cantar, em fazer show, existe uma equipe inteira cuidando da rede social. Ele não esquenta a cabeça com isso. Aqui no Rio, como é que é? Teco, eu tenho que pensar a composição, eu tenho que pensar o meu show, eu tenho que pensar a foto profissional para poder postar no Instagram, eu tenho que pensar, criar conteúdo para o TikTok, meu próximo lançamento, como é que eu vou lançar, mas sem ter onde tocar. Já há um tempo eu faço isso, alguns poucos MCs. Agora a gente está tendo um boom de produções de música funk, e que bom, porque a gente agora vai encher uma represa que estava vazia há muito tempo, vai ter muita música nova dos MCs da antiga, ou mesmo com a sonoridade da antiga, mas que não tem onde tocar. Primeiro problema era esse, não tinha tanta música, agora a gente vai ter muita música. E daqui a pouco essa represa ela vai estourar, mano, ela vai achar um canal e vai explodir em algum lugar. As músicas vão achar caminho e vão tocar, as pessoas vão passar a ouvir. Porque esse funk aí eu não gosto, o funk...
Aí eu tô aqui tendo o trabalho de produzir uma parada, música nova. Mano, escuta isso aqui. Ah, maneiro, mas como é que eu faço? Pô, eu tô postando aqui direto música nova no Facebook, eu chamo a atenção de alguma forma ali, mas ninguém dá atenção, porque a equipe não toca. Nos bailes de galera não toca, porque a galera quer ouvir farofada, quer ouvir a montagem da galera dela, quer ouvir 30, 40 músicas que são sucesso no funk. E se você sai um pouquinho dessa curva, tem gente que reclama. Aí eu entendo que tem MC que não quer encarar isso, eu entendo que DJ também não quer encarar isso. Eu sou um que quero romper com essa parada. Mas sou um, e aí eu tenho que pensar aqui, pô, mas quem faz isso? De MC. Não tem referência. DJ. Não tem referência. Isso que eu estou falando aqui não é... é uma provocação para causar reflexão junto aos nossos, entendeu? Claro. Então, Tecão, já que você está falando de composição e de música, canta aí pra gente aí, cara. DJ Vitor, faz o Brasil pirar aí, por favor, faz? Vamos lá. Há muito tempo eu venho tentando esquecer, difícil tirar da memória, porque a briga nos bares vem acontecer, será sempre aquela mesma história. Mas eu te espero agora, meu amigo, pare um pouco pra pensar, deixa aqui a página. Mas eu te peço, por favor, não vamos nos desentender. Discutir pra quê? É dar as mãos para viver. E pra quê? Briga se somos feitos de um só criador. Assim iremos juntos pra uma mesma dor. Eu quero simplesmente poder cantar. Essa é uma simples forma de eu me libertar. Viver da forma que sempre sonhei, com a união de todos sempre sonharei. Então finalmente encontrar a paz, unidos seremos sempre mais. Larundum dararum darauê, larundum darum darauê, larundum dararum darum darauê, underundê. Nossa, que espetáculo, hein, meu irmão? Pô, cantando aí, eu fecho os olhos assim, é muito difícil. Você que está nos assistindo, imagina, você que curtiu esse tipo de música, né, espetacular. Fechar os olhos e imaginar. 1990. 90 é quanto? 94, Tec Buzunga. 93 para 94. Ó, você volta, cara, você, né, é retroativo, é muito legal isso. E é bom que, assim, mais de 30 anos, cara, a música segue viva, né? Na mente e coração de pessoas, aí isso é muito bom. Não, beleza. Vem cá, meu irmão, deixa eu saber de um fato engraçado aqui teu. Qual foi a coisa mais louca, assim, que um fã fez? Pela dupla ou por você, sozinho, na tua trajetória, na tua carreira, desde quando você começou a sua carreira solo? O que um fã fez assim de extraordinário que tu falou? Cara, a música é capaz de muita coisa mesmo. Cara, são muitas histórias, né? Eu vou citar uma delas, assim, que foi... Há pouco tempo eu tive em Juiz de Fora e uma menina... Enfim, eu mudei pra caramba, né? Se pegar a skin de 90 e tal... E aí eu tava pra me apresentar, parada assim, pra subir no palco, e ela do meu lado. Tipo assim, quando é que o Teco vem, né? Esperando. Aí, enfim, o cara anunciou, eu subi, e ela, né, assustada e tal, tipo assim, ele tava do meu lado, não acredito. Só que eu vim saber isso só depois. Depois eu desci, eu tirei foto com ela, dei um abraço, aí tem até uma foto muito bonita nossa, assim, um abraço muito apertado que ela me deu. Aí nós não conversamos, né? Eu só vim saber isso depois. Depois ela escreveu um texto, o textão, como falam, né? E mandou para mim através do Facebook. Por isso que as redes sociais hoje aproximam, né? Ainda que tipo, tem muita gente que usa contra, a rede tem essa intenção de aproximar. E foi muito fantástico chegar a essa história.
E aí ela vem relatando a história que ela, na época que Tec Buzunga teve na cidade dela, ela não tinha um dinheiro para entrar no baile. A amiga dela, né? Ela não conseguiram entrar no baile. Elas eram amigas até do dono do baile, mas não conseguiram desenrolar para poder entrar no baile. Então elas ficaram do lado de fora, sentadas no meio-fio, curtindo. Essa amiga dela não é mais viva, né? Mas naquela noite elas prometeram que em algum momento uma delas ia conseguir estar com o Tec Buzunga, ia falar essa história, ia poder abraçar. E elas tinham prometido que iriam casar com o Tec Buzunga, né? Palavra dela, a Érica. Mas, assim, as palavras que ela usou foram tão intensas, com tanto carinho, que aquele momento que você para assim na vida, né, e você volta assim um filme, e fala, caraca, eu represento assim muita coisa para alguém, sabe? O que eu fiz com o Buzunga realmente tem uma relevância, né? Não foi em vão. E a gente tinha uma noção X, só que para essa pessoa era 1000x, sabe? Assim como a gente chegou em BH, para a última vez que nós fizemos show em BH, que a gente anunciou no palco que seria o último show, pessoas chorando. Eu até citei numa fala recente, falei do Beatles, eu acho que foi até um pouco acima, mas no sentido assim, de pessoas muito emocionadas, chorando. Como assim? O que eu vou fazer da minha vida agora que vocês não vão cantar? E, tipo, como assim, velho? Tá aqui o Zoom, irmão. Continua a vida que segue, bola pra frente e tal. Porque a gente não se via, né, nesse lugar de alguém importante. E a gente quando a gente vai amadurecendo, a gente entende os porquês, né, que a gente cresce com esse olhar. O funk não é cultura, o funk sempre diminuindo, e a gente, por vezes, absorve isso. A gente não é isso tudo mesmo, a gente é pequenininho e tal. E não, mano, nós somos coisa pra caramba, né? Rapaz, vocês eram celebridade, rapaz. Hoje a gente tem noção um pouco disso. Vocês eram celebridades e muitos não sabiam disso, cara. A grande maioria da nossa geração não Vocês tem noção. entravam em festas, televisões, entendeu? Programas de rádio, na nossa casa. Vocês atingiam o Brasil quase todo, né? E muitos não sabiam disso. Você imagina se fosse hoje, nos dias de hoje, com a tecnologia, né? Arrebentava. Se fosse hoje. Eu lembro que o pessoal, quando a gente chegava lá, né, em lugares distantes assim, para fazer shows, o cara era uma parabólica para pegar o sinal do programa da FURA e reunir o pessoal na casa de quem tinha essa parabólica para poder assistir, aí ali assistir os MCs. E a gente ficava conhecido assim. Por vezes a música era conhecida, mas a imagem não. E é só hoje que a gente está tendo acesso logicamente a gente sabia algumas histórias, mas hoje a maioria delas a gente vai chegando nos dias de hoje. E como é que foi a sua primeira vez no palco, a sua primeira vez com o microfone, a primeira música que você cantou no palco, qual foi a sua reação? Cara, eu tenho dois processos assim como primeira vez, né? A primeira vez foi uma festa junina que um primo meu sabia que eu escrevia no caderno e aí viu a letra que falava da nossa rua, ele falou, cara, canta aí. E era aquele microfone da karaokê da Xuxa, com um solzinho 3 em 1 e tal, e ali é só a gente ali brincando, pra galera da quadrilha, né? Inclusive nesse período, né, que me lembra muito a Beijoqueiro de Irajá. E depois, cara, assim, um baile mesmo, a primeira vez foi com a equipe A Cova, DJ português, lá no... não sei se é CRAI ou CREI de Imbari. Acho que é CRAI de Imbari. CRAI de Imbari. Hoje continua sendo ruim para chegar, difícil de chegar, mas antigamente tu pegava 3 ônibus, trem, carroça, bicicleta, andava mais um bocado para chegar no baile. E voltava só no dia seguinte. Só no dia seguinte, porque a condição não tinha nenhuma. jeito. Tanto tempo depois e não melhorou muito. Mas, cara, eu sempre fui muito tímido, muito, muito tímido. E aí eu imagino um poste com o microfone na mão. Era eu. E na época era um trio. Era eu, Buzunga e o nosso parceiro Galdino, né? Que hoje é que era Borracha e hoje é mais conhecido como Galdino. Trabalha com a galera do rap e tal. Cara, no dia só tinha tipo um microfone, então para fazer um trio, vamos aproveitar o tempo. A gente divide aqui, ó, vai 2 e você vai sozinho, Teco. Aí eu, como assim, sozinho? Tá, né? E fui, cara. Então, tipo, fiquei muito nervoso, naturalmente, mas realmente amei muito. Saí dali, tipo assim,
Saí dali já, pô, com a pretinha olhando já diferente, né? Ih, um MC e tal. Falei, ih, mano, gostei, é esse aqui que eu quero pra mim mesmo. E a grande maioria seguiu assim, né? Porque tinha um ponto a mais com as meninas pra você ser MC, então a gente tinha um atalho, né? Então a gente aproveitava essa parada. E eu gostei mesmo. Então a primeira experiência foi com a equipe Acova, assim, oficial mesmo, foi com a equipe Acova, DJ português. Pô, legal. Vem cá, e as suas andanças por sarau? Sarais da vida. Você, você cantou lá no sarau da UF. Cara, nós tivemos, assim, eu falo da forma que eu falo, né? De forma assim mais madura, né? Tem muito a ver com essa ferramenta chamada Sarau. Eu fiz parte de um processo, de uma associação que nós montamos chamada APAFunk. Eu não lembro agora o período, né? Mas saí em algum momento, mas esse período que eu fiquei na APAFunk foi o que eu mais aprendi em contato com movimentos sociais. Foi a primeira vez que eu adentrei em universidades, né? Aí já não só mais para cantar, mas para palestrar, uma coisa que eu jamais tinha imaginado. A gente se limita, né, no funk, e aí a gente vê que a gente bota a cabeça um pouquinho para cima assim e vê, opa, o mundo é maior, né? Eu consigo andar e falar sobre funk, com o funk, a gente alcança muito mais pessoas. E aí o sarau foi uma das ferramentas que a gente encontrou. Primeiro foi a roda de funk, que nasceu junto à APA Funk. A gente via que a roda de funk que era feita na rua, nas universidades, nas escolas, para dialogar com a sociedade, para mostrar para o pessoal que reclamava do funk atual, a gente mostrar assim, ó, o funk da antiga ele continua vivo, só que não tem espaço. Então a gente vai criar o nosso espaço, a gente vai batalhar pelo nosso espaço com essa ferramenta aqui, roda de funk. Então a gente fazia em diversos lugares. Fizemos na Central do Brasil, Praça 15, Carioca. Naquela época das UPPs, nós fizemos nas favelas, fizemos na Cidade de Deus, Santa Marta, em todas, eu acho que nós passamos com a roda de funk. Só que a roda de funk era muito assim, é funk. Então quem chegava era MC, DJ ou alguém do funk da dança e tal. Um ou outro do rap. E aí a gente soube que existia o sarau periférico, né? E aí eu ouvi falar de Sérgio Vaz com o sarau da Cooperifa, ouvi falar do poeta Nelson Marca da Bahia com o sarau bem black, que era muito próximo do que a gente fazia. Então eu falei, não, eu tenho que aprender. Nunca ouvi falar dos caras, mas então aí eu olhava a poesia dos caras e falei, pô, isso aqui é um funk. Ou poderia ser um funk, por exemplo. E quando eu conheço o Marca, eu falei, mano, eu tenho que estar com esse cara. Encontramos com ele numa atividade na UERJ, né? A gente assistiu a apresentação dele, ele assistiu a nossa. Para fora, para quem é fora do funk, também tinha noção que eu tinha uma percepção do funk do que a mídia apresenta. Que o funk é só isso de hoje. E há uma crítica, logicamente, a esse funk que é só a Gozolândia, como fala a KLJ. Né? E o funk não é só isso, o funk é muito mais. Então, quando ele teve percepção de que o funk era além, opa, eu quero conhecer. E aí a gente vai para a Bahia, e aí diversas trocas com o pessoal da Bahia, porque também a gente chega na Bahia e acha que o Bahia é só axé, e eu vi que o movimento do rap é muito forte. Numa noite, eu conheci 90% do movimento do rap num evento que teve, e vi a potência que é. E assim, não é falar que existe um movimento, é um movimento assim, de artistas com altíssima qualidade. Mano. Rapidamente, tu metia a mão assim, puxava um CD, tu escutava assim, isso aqui é bom demais. De novo, tirava, assim como o funk é. Né? Mas a gente não tem acesso. Então a gente precisa sempre melhorar esse acesso e traz esse amadurecimento. Então, a roda de funk, e a partir dessa convivência, desse contato, nasce o sarau. E o sarau, assim como a roda, quando a gente não tem a rádio e não tem os bailes, o sarau foi uma ferramenta da gente de comunicação. Então a gente cantava as músicas antigas, mas a gente cantava as músicas novas, as músicas de posicionamento. O Brasil tá que tá, o salseiro que tá, e 2025 a gente não tem um funk que faça uma crítica. Por quê? Qual é o maior hino do funk? Rap da felicidade. Eu só quero é ser feliz. 2025, qual é o funk hoje que fala de matemática assim? Não tem, tem que pensar. Até deve existir, só que, de novo, a gente não está tendo acesso. Eu, pelo menos, nunca escutei. Ou está engavetado. Porque tem a galera que compõe, tipo assim, vou produzir para quê? Não vai tocar mesmo. Conheço vários. Cara, e você acredita que possa vir surgir
uma outra letra tão impactante como o Rap da Felicidade? Cara, possível é porque, felizmente, assim, tem muita gente de qualidade no funk. Só que Rap da Felicidade é um alinhamento de planetas, cara. Tu tem que ter o alinhamento de planetas, a velocidade do vento, você está no momento certo, a luz da lua vai bater naquele momento e você está ali cantando. Opa, saiu aqui mais uma parada. Pela temática, ele é cantado assim, qualquer manifestação as pessoas cantam, por exemplo, né? Mas pela trilha sonora como surgiu nos bailes, mesmo sem amadurecimento, porque é difícil a gente, por exemplo, ver as pessoas que ouviram tanto Rap da Felicidade e você vai ver o posicionamento político é contra o próprio funk, sabe? A fala, a prática da pessoa que ouviu, que curte, que é a favor do Rap da Felicidade, aquela teoria ali não leva para o campo da prática, assim, mano. Enfim, mas voltando eu acabo aprofundando. Mas voltando aqui ao que você perguntou, é possível, mas é muito difícil. É muito difícil. Possível sim. Porque, enfim, ela primeiro conquista no baile, né? Uma juventude gigantesca. A periferia hoje, né, ao meu ver, a periferia hoje, a cultura adentrou de uma tal forma que dali de dentro saem artistas. Antigamente, na sua época, era difícil, porque era difícil a aceitação. Era muito difícil a aceitação. Os MCs pelejavam, né? Pelejavam para estar na televisão. Era muito difícil você ver um MC na televisão. E hoje é mole assim que eu falo, entre aspas, né? Mole por causa da internet. A televisão que eu falo é internet hoje, né? Tudo é internet. O cara vai lá, grava uma música, grava um videoclipe, coloca e de repente estoura. O cara fica conhecido no Brasil inteiro. Essa é que eu digo que é a tal facilidade. A facilidade. Que talvez tenha sido sorte de muitos. Sim. A facilidade, assim, quando eu falo assim, se fosse na nossa época, a gente estava nadando de braçada, porque a gente fazia muito com pouquíssimo, né? É isso que você falou, tinha dificuldade de dar na televisão, pô. Mas a gente achava outros caminhos. O funk é água de rio, ele caminha por onde ele acha brecha. Opa, é por aqui? Ah, é por ali? Por isso, com a proibição dos clubes, o funk foi para a favela, e com as inspirações ali na favela, ele foi caminhando, e com tudo que ele absorve, ele foi usando sem filtro, e chega nos dias de hoje. Esse é o entendimento correto. Ao mesmo tempo que hoje a gente tem tanta coisa a favor, e aí esbarra em algumas questões nessa relação, por exemplo, com os da antiga. Por que a galera da antiga não usa tanto essas ferramentas a favor? Se eu estou lançando música nova, agora vai vir um boom, se os MCs estão lançando música nova, tipo, o trabalho que vocês fazem aqui, qual é a outra referência no funk? Mídia nossa, sim, que é nossa, falar que é nossa do funk. Era para vocês estarem um número muito mais expressivos. Tá bacana o trabalho, é um trabalho de qualidade, mas pelo tamanho do funk, era para geral abraçar, irmão. Abraça, mas pelo tamanho, tem que ser maior, pô. Essa é a cobrança, né? Ué, gente, vamos embora, tá reclamando. Tudo que a gente deposita energia, ela dá fruto. Se você rega um espinho, o espinho vai ficar forte, mas se você regar uma árvore frutífera, ela vai dar fruto para você. Então a gente perde muito tempo reclamando daquilo que a gente não gosta. Mas imagina se essa galera que gasta essa energia, gastar energia, quer não gastar, investir energia. Gente, vocês viram o podcast, vocês viram o vídeo, vocês estão seguindo o perfil tal, você viu o trabalho novo do MC, você viu a performance do DJ, você viu a dança do grupo lá e tal, mas as pessoas elas estão ali gastando energia no bafafá, no tititi, no cococó, tá ligado? Assim que infelizmente é mais. Essa fala é justamente para a gente, caramba, ele tem razão. Ou não, deixa eu ficar com a minha aqui. Mas quem, de repente, refletir, vai abraçar a nossa causa, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, rapaziada, muito papo, né? E muita música. Tem como cantar mais uma aí? Vamos lá, vamos de Melody agora, Forever. DJ Vitor. DJ Vitor. Falar de amor um pouquinho diferente, né? A gente falava inglês, o nosso Embromation lá em 1900 e tal, hein? Se quiser cursinho, vem com a gente. Love you,
I love you, baby. I love you, oh baby. I love you. Oh, cantando de um jeito meio diferente, falando de amor quando a gente sente, mostrando pro mundo meu jeito de amar. Pensar que é eterno e não vai acabar. É muito bonito quando ela me chama, me olha nos olhos e diz que me ama, me abraça tão forte pra me provocar. Um beijo gostoso antes dela deitar. E quando ela deita, me quer por inteiro. Rolando na cama, cai um travesseiro. Com esse seu jeito feroz de me amar, eu peço um descanso, ela não quer parar. Assim deve ser um casal bem casado, no amor e na dor sempre do mesmo lado. Eu não sou casado, mas amo demais alguém que hoje em dia não me ama mais. Forever to love you, to love you, to love you. Forever to love you, baby. Forever to love you, to love you, to love you. Forever to love you, amor. Forever to love you, to love you, to love you. Love you, baby. I love you, oh baby. I love you. E aí, massa funkeira, espero que vocês tenham relembrado e estejam gostando desse nosso episódio com o Mano Teco. E aí, DJ Vitor, tem alguma perguntinha aí? Tem uma sim. Sobre uma música que eu particularmente gosto muito, desde pequenininho mesmo que eu ouvia ela, meu pai ouvia em casa, eu ouvia, eu gostava. A música Pequeno Planeta, como foi assim criar ela? Qual foi a inspiração dela? Cara, é bacana. Pequeno Planeta é daquelas músicas que a galera do samba costuma falar que é o lado B, né? Não são tão conhecidas da dupla Tec Buzunga. Mas é uma música que hoje em dia a gente escuta falar justamente dos jovens gostarem muito, sabe? Eu não canto essa música mais. Mas falando da história dela, é a composição do Melvin, né, do Buzunga, para a filha dele, Andressa. Na época, ele vivenciou tudo que está sendo relatado ali, e aí resolveu gravar na época. A gente falou, pô, bora, a música tá linda e tal. E aí produzimos, né, junto com o Vitor Júnior e Robson Leandro, que falou de funk melody, é um dos caras que melhor produziam na época, né? A gente conseguiu fazer, junto com o Batutinha, logicamente, mas a gente conseguiu produzir mais uma com eles, foi Pequeno Planeta. E já estava numa fase do funk, então ela não avançou tanto, não tocou tanto quanto Forever to Love, Por Causa de Você, mas é lembrada até hoje. A gente estava falando de histórias assim, por exemplo, eu escutei, inclusive em Juiz de Fora também, um pai falando dessa música, sabe? Dele falando assim, cara, eu perdi a minha esposa e a partir dessa música eu consegui criar minhas 2 filhas, né? Criei elas sozinho, então essa música eu escutava com elas no colo para fazer dormir e foi o que me deu força, né? E bacana, né? Que é uma música também que dá um retorno assim bem íntimo, né? Bem familiar, como ela fala, né? Essa relação do pai e chama também um pouco a relação do pai para com seus filhos de responsabilidade, né? Cada vez mais a gente vê essa relação dos pais com a sua cria, sendo a mãe sempre a mais responsável, né? É bacana namorar e tal, e aí vem a gravidez, por vezes os caras sempre largam de mão, abandonam e tal. E essa música, ela provoca isso, né? A gente, não tem que negar, não tem que virar as costas, ao contrário, né? Então é bacana que 2000 e tal, a gente vê uma figura como o Vitor novinho e falar que curte a música. Muito bom. Foi o melhor de tudo que ele meteu, né? Desde pequenininho. Ele agora é grandinho, né, cara? Cresceu mais um pouquinho. É muito bom. Muito bom isso. Mas, Mano Teco, e os projetos, cara? Como é que tá indo? Conta aí pra gente aí. Cara, eu tenho... O que eu mais tenho é projeto, né? Esse ano, por exemplo, eu estou mais focado na música. Eu quero cuidar um pouco da música. A partir da associação, eu aprendi muita coisa. Eu criei uma espinha dorsal na minha cabeça que eu acho que o funk precisa ter. Conversava com muitas pessoas, não tinha adesão e vi que muita coisa tinha que ser eu fazendo mesmo. Então,
Hoje eu tenho uma marca, né, que é a Proceder, que é marca meio produtora, que produz outros MCs, que produz evento. Então eu tenho um evento que eu criei também chamado Bateu Saudade Funk Antigo, que eu já consegui fazer 2 edições. Então tudo que eu penso para um evento acontecer, né, de uma relação justa, de uma relação mais profissional, todo o tratamento que eu quero ter quando sou contratado, sou convidado a estar, é o que eu tento dar para as pessoas que estão ali, né? Não só os MCs que estão no palco, mas as pessoas que trabalham por detrás também. E eu tenho tido êxito, felizmente, né? Eu fiz uma edição no Bola Preta, consegui até a ajuda dos crias do funk, ajuda do próprio Bochecha, né? Quando o Bochecha soube, eu tinha anunciado já o evento, o Bochecha falou, pô, tá falando desse evento assim, e por que tu não me chamou, pô? Aí eu, pô, mano, mas na minha cabeça eu queria chamar tendo uma melhor estrutura para te receber, por exemplo, né? Eu tô fazendo um Bater Saudade, assim, um pontapé inicial, tá garantido ali, mas o troço crescendo eu vou chegar até você. Ele falou, não, que dia que é? Ligou pro escritório, tinha espaço, ele foi e teve junto. E até é bom falar, citar essa história, por exemplo, que Bochecha é um cara muito parceiro, sabe? Muito parceiro. Não falo só para comigo, não, porque eu vejo ele ser muito parceiro com diversas pessoas. Há alguns questionamentos no funk, questionamentos vazios, né? Porque a gente tem que entender também que no outro lado existe uma história, existe uma vontade. Não é porque a pessoa não faz o que a gente acha que tem que fazer, né? Que assim, não tem um diálogo, não. Ele tinha que fazer isso. Não, o cara tem uma vivência, tem uma outra experiência, ele acha que tem que seguir um outro caminho e tal. Mas, enfim, eu tenho um sarau, como você falou, tenho um sarau divergente, tenho Bateu Saudade enquanto eventos, tem proposta da Proceder como produtora. Eu consegui lançar um EP chamado Bateu Saudade, que eu convidei alguns MCs com essa sonoridade da antiga. Hoje a gente vê Papatinho lançar um álbum com diversos artistas muito bom, com essa sonoridade, né, nossa da antiga. Hoje foi lançado o projeto do Kevin Chris, chamado Voltmix, né, também com essa sonoridade. Um tempo atrás teve o FBC, assim, pessoas que dialogam com o funk, né? Salvo o Kevin Chris, que é do funk. Mas a galera da própria geração da antiga quase não lançava, né? Eu fiz um EP, tive que pegar MC pela mão, levar para o estúdio, produzir, escrever e tal, para os caras, né, abraçarem e lançarem, e depois eu tive dificuldade para fazer tocar. Eu apresentava a música para os caras, não, mas quem produziu? Ah, fulano. Ah, fulano isso. Pô, mas a música é ruim, é boa? Não, mas... Cara, é boa, toca. Assim como em algum momento tinha aquela coisa da edição, editou com um, não toca no outro. Edita no outro, não toca no um. Agora tem essa parada, não, produziu, não, um MC. Se a gente querer assim, a música perfeita, só a nossa mãe gravando que a gente vai tocar, que a gente vai ouvir a música. E não é por aí. O funk precisa de coisas boas. Então, por isso que voltando aqui ao início, o foco meu vai ser projeto, vai ser música nova. Esse ano eu estou gravando um álbum Mano Teco. Teco Buzunga não teve oportunidade. Agora eu estou gravando um álbum devidamente, né, sendo bem produzido. E aí espero me apropriar dessas ferramentas novas, né, para poder vincular, né, as músicas chegarem nas pessoas. E vou usar as técnicas antigas, né? A gente tinha faixa, a gente tinha roda de funk, a gente fazia a resenha na rua. Eu vou fazer muita ação prática que a gente tem da velha escola, do funk old school. Eu acredito no equilíbrio. Eu vou usar dessa ferramenta junto com as novas ferramentas para chegar a um bem bolado. Eu quero que a antiga abrace esses projetos, né? Não só meu, mas quem estiver fazendo coisa nova interessante, eu acho que tem que ser contemplado por isso. Vem cá, mas você utiliza digitais para mover esses projetos ou é próprio bolso, algum patrocínio? Então, cara, naquele momento da associação, eu era o revolucionário, eu não acreditava no caminho do edital. Na pandemia que eu revi um pouco isso, sabe? Eu sou de escutar pessoas, mas para edital não. E naquele momento da pandemia não tinha trabalho, né? Ficou difícil para você produzir. Hoje em dia eu estou fazendo trilha sonora para cinema. Eu comecei a fazer a partir da pandemia. Então, assim, no momento de maior aperto, você descobre que você pode fazer mais coisas. Então,
ali, por exemplo, eu comecei a fazer trilha e comecei a dialogar melhor com editais. Então, assim, tem coisas que é voltado para edital, mas eu não, porque há uma discussão junto às secretarias, junto a editais, né? Não vou falar só secretarias, que tem alguns que são privados também, que há uma relação difícil com o funk. Primeiro que a galera do funk, a grande maioria não sabe de edital. Então a gente vê um cenário no Rio de Janeiro, por exemplo, hoje, que tem projetos de funk, mas você vê poucos profissionais do funk. No máximo, às vezes, é um MC ali, mas o projeto no edital e tem um MC ali para representar, ou tem uma pessoa do funk e tal, mas é milhões naquele projeto. Então, eu acho que há essa provocação que a gente no funk tem que primeiro entender que existe isso, para depois reivindicar uma relação diferente. Então, já teve edital, por exemplo, voltado para o funk, que nasce na APA Funk. Naquela briga que a gente estava para revogar, aprovar a lei para reconhecer o funk enquanto cultura, naquele momento nasce um edital voltado para o funk. Eu participei de reuniões junto à secretaria para poder criar um edital onde a linguagem ficasse mais acessível para o funkeiro. Ele vai ler, ele vai entender melhor. Isso não se deu no campo prático, não ficou fácil. Não teve assim melhora. Teve gente do funk fazendo? Teve, mas não, para mim, especificamente, o resultado não foi atingido. Então, não foi atingido não quer dizer que não deu certo. A gente precisa acertar, a gente precisa melhorar. Então, a galera do funk hoje precisa entender que existem esses canais. Tu perguntou para mim, mas eu estou falando assim, que eu estou comunicando aqui com várias pessoas do funk. Existe um edital, dinheiro, voltado para a cultura, que você pode apresentar o seu projeto e ter. Não quer dizer que você vai apresentar e você vai ganhar. Você vai concorrer com diversos projetos. É difícil pra caramba, porque agora a gente tem empresas especializadas nessa parada. Por isso que o funk precisa de um edital voltado para ele. Porque para a gente é difícil. Se você falar para a galera do funk que existe, o que a galera do funk sabe fazer? Baile. Qual é o projeto? Baile. Você vai trazer um baile, ele vai trazer um baile, o outro vai trazer um baile. O que tem no baile? DJ, equipe de som, MC. O seu, DJ, equipe de som e o seu. E É por isso tem que ter um diferencial. É por isso que essas empresas, né, que hoje em dia são especializadas em editais, elas vão caminhando na frente, porque você chegar para um funkeiro da antiga e falar assim, ó, tem um edital tal, que tá fazendo uma premiação assim, 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 coloca o teu projeto lá. Ele vai colocar qual projeto? Você não sabe escrever. Exatamente. Escrever o edital, escrever para o edital. Exatamente. Que Aí é uma linguagem acadêmica, difícil. Complica demais, complica. Mas tu já fez algum projeto, já colocou algum Já. projeto, já aprovou algum Já projeto? fui contemplado, já não e ser contemplado também, aí você vai entendendo, vai aprendendo, né? Contemplado e aí tem a prestação de contas, que é difícil pra caramba, então você tem que fazer um projeto onde já tem um profissional específico para cuidar dessa parte, para não te dar dor de cabeça. Agora há pouco nós tivemos um projeto que nós conseguimos colocar no teatro em Marechal. Ocupar o espaço do teatro já é diferente também para a gente do funk, né? Então a gente consegue ali, por exemplo, é uma relação que a gente consegue valorizar alguns enquanto profissionais, outros para fazer parte já ter um contato e tal, mas a pessoa que fez, por exemplo, é uma amiga nossa que a princípio não é do funk, mas entende bem porque curtia, né? Sabe qual é as questões do funk, então foi muito próxima, me convidou para estar na curadoria desse projeto, me ouviu bastante, trouxe uma galera. Não quer dizer, de novo, que foi 100% como a gente queria, sempre vai ter alguns errinhos, mas a gente está sempre acertando. Inclusive, o Vitor foi um dos homenageados, que a gente pôde homenagear. É bacana falar... Valeu, DJ, valeu, DJ. E aí, por que homenagear? É simplesmente... eu tenho uma visão assim, essa questão da homenagem, ainda mais num projeto, né? Tinha dinheiro no projeto. Eu queria chamar o Vitor para ser homenageado e falar assim, Vitor, tem um dinheiro aqui para você. Eu não pude, mas, por exemplo, na nossa conversa lá, o Vitor no próximo evento ele tem que estar como atração. E aí você vai aumentando essa relação. Aí tem o lance da fila, né? Quem foi que trabalhou lá? Foi os crias do funk, são os MCs que estão há mais tempo. Foi o DJ Gramaster Rafael. Quem vai questionar? Foi a Cacau, né? Que é a mulher da nossa geração que só tinha ela. Tinha mais 2, 3, você tem que ficar pensando mais quem e não vai achar, sabe? Que eu me lembro, ela era 01, né? Na época, com o Marcinho. Da minha geração, 01. Depois tinha... Eu sou horrível com o nome. A Daisy veio um pouco depois, mas tem a... Caramba, agora...
a filha do Garrincha. Lembra? Pati. Eu não lembro de... Por isso que é bom ter ponto aqui, ó. Mas quem mesmo? Cláudia Mel. Cláudia Mel é minha vizinha, ó. Eu demorando pra falar o nome dela. Mas quem? Alô, produção? Mas, enfim, tinha, e logicamente tinham algumas minas que a gente não teve nem informação, né? Aí quando a gente fala de nome assim, que a gente teve uma projeção midiática, a gente reconheceu. Nesse momento de festivais, por exemplo, tinha uma mina que de repente foi até a 01 junto com a Cacau, ou antes, ou um pouquinho depois, enfim, que é lá do Gouveia Benjamin, cara. Depois eu fui conversar com o Julinho falou, não, tinha uma mina, não vou lembrar o nome dela agora, ela não é mais viva. Ela, pô, conheço a família dela, hoje em dia a gente canta a música dela, tu canta, eu cantou a música, pô, é essa mesmo. Então, assim, fatalmente, de repente, teve alguém, mas a gente não esbarrou, não encontrou, não teve oportunidade e tal, porque hoje em dia as mulheres estão aí, né, com mais força e tal, mas na nossa época eram vetadas mesmo, né, além de uma porção de coisa lá para poder elas não terem espaço mesmo, né, não só enquanto MC, mas DJ ou como produtora, porque hoje a gente sabe que não é só o DJ, o MC e o produtor dono de equipe de som. Existem muitos profissionais trabalhando, né? A gente está falando aqui, tem uma galera filmando, tem uma galera fotografando, tem um cara na edição, no estúdio tem um cara produzindo, tem uma pessoa atendendo o telefone, e fora tantos outros profissionais que estão envolvidos naquela parada, e as mulheres estão ali de alguma forma, né? Mas ainda sem muita visibilidade. Hoje melhorou bastante, melhorou, mas da nossa geração ainda longe do ideal. Então, rapaziada, estão prestando atenção? Funk é cultura. Sempre foi e sempre será. E por falar em cultura, vamos ouvir mais uma? Vamos mais uma. Vou mandar mais uma mais nova aqui, que fala até um pouco de essa coisa da linguagem, né? Quando a gente chegava para... Em algum momento no funk, quando você apresentava uma música nova, o cara falou assim, ó, se não for putaria ou proibidão, nem manda. Eu escutei isso de um DJ. E mais do que eu ficar puto, eu tive inspiração e usei essa inspiração a favor. Como eu falei que era terapia, né? Pro amor, pro consciente, ou mesmo quando você está puto da vida, você vai ali, escreve, e nasceu essa música aqui que é a Minha Conduta. Vamos lá, Vitor? Pode ser eu e você lá na bateria lá? Na vida são altos e baixos, eu sei que é assim. Pelo jeito você esqueceu, pois vem sorrindo pra mim. Passei caô, não me envergonho, isso me fortaleceu. Foi na hora do perrengue que vi os amigos meus. Tô recordando, vendo fotos de tempos atrás, dos manos que fortaleceram, em nenhuma você sai. E vem dizendo que é braço, que eu era sua aposta. Vou falar bem na sua frente, pois não falo pelas costas. Tire o sorriso da cara, papo de sujeito homem, pra dizer que é mano meu. Não basta saber meu nome, não ouve o som do bando, não sabe da minha história, que aqui é Teco e Buzunga. E quer curtir minha glória? Pera aí, na moral não é preciso simpatia, proceder, seja noite ou seja dia. Pureza, essa é minha conduta, pode mirar que vai errar minha cor escura. Na moral não é preciso simpatia, proceder, seja noite ou seja dia. Pureza, essa é minha conduta, pode mirar que vai errar minha cor escura. Pode mirar que vai errar minha cor escura. Pô, rapaz. Imagina, boladão, eu nunca fiz uma música tão rápido, mano. Sério? E pior, sem papel e caneta. Eu trabalhava na fábrica de pneus na época e estava trabalhando num pior horário para mim, que era de meia-noite às 6 da manhã. E o telefone não tinha tecnologia de hoje, né? De gravar e tal. Então foi na cabeça ali. Na vida são altos e bem na bolação. Mas saiu, né? Mas saiu. Feliz porque saiu e também foi justamente a minha entrada nessa dita militância pelo funk, né? Porque não tinha espaço para onde você tocar e tal, então a gente foi reivindicar, e nessa coisa de reivindicar a gente foi esbarrando em outros problemas, né? Nas leis que tinham sido aprovadas num tempo recente, dificultando ainda mais a realização dos bailes funk, que a gente não tinha... Ninguém do funk foi convidado para debater ela minimamente. Então a gente se organizou, conseguiu revogar essa tal lei e aprovar a lei que reconhece o funk quanto cultura no Rio de Janeiro. Mano, Teco,
E o projeto Crias do Funk? Cara, Crias do Funk, eu costumo falar que é um presente, né? Nosso faixa aí, MC Bochecha. Eu tenho uma história muito bacana com o Claudinho, e agora o Bochecha, mais uma vez, me surpreende e me traz esse presente, que é esse convite para fazer parte com outros 8, né? Contando com o Bochecha. MCs da antiga, né? Que felizmente a gente tem muito mais do que isso. Não tem como contemplar a todos os MCs, inclusive isso deu problema na época. Falta fulano, falta Beltrano. Não tem como fazer. Eu lembro que o Julinho, na época, tinha feito uma contagem, ele falou assim, ó, eu fiz uma contagem e tem 75 MCs vivos. Como é que se monta um grupo com 75 pessoas? Não dá, pô. Então você, né, pela proximidade, por relação, e é natural isso acontecer, né? Então o convite chegou até mim, o Bochecha reuniu os MCs que no primeiro momento era, gente, vamos nos encontrar, vamos fazer música e vamos ver o que isso dá. Esse era o plano. Então, junta os MCs, faz as músicas e ficou legal, vamos produzir, produz, lança, Bochecha, né, chama as pessoas cedo para produzir o clipe com a devida qualidade e começa a investir, né, para esse grupo circular. Então, ainda hoje, né, a gente tem 2 músicas lançadas nas plataformas, tem 2 clipes disponíveis. Agora a gente está fazendo um movimento para poder subir as músicas, porque existe um álbum, existe um vinil. O Bochecha mandou fazer um vinil, que é bem bacana, que é da nossa época e tal. É histórico, né, para a gente é importante essa relação com o disco de vinil. E esse álbum vai vir para as plataformas e a gente continua circulando, né? Nós tivemos essa apresentação no teatro recentemente, a gente faz a apresentação com o Bochecha, né, quando tem a oportunidade, se a agenda permitir, o Bochecha faz o show e em algum momento ele convida a gente para fazer uma brincadeira no palco. Dessa forma, a gente esteve no Rock in Rio, a gente esteve no Rock the Mountain, a gente esteve em grandes festivais que tem... Felizmente eu cheguei a estar em alguns, mas muitos dos nossos, da nossa geração, não. E é bacana ter esse contato com esses grandes palcos, né? Porque pô, você vê a estrutura diferente que é. Antigamente a gente cantava, eu falei antigamente não, às vezes a gente encontra alguns lugares que você vai cantar na caixinha de cerveja, cara. Você vai dividir a sua apresentação na house mix do DJ. Então, quando você pensa uma parada mais profissional, você por vezes não consegue desenvolver por causa que o funk também te limita a essas paradas, né? Mais uma vez, isso é provocação, tá? É legal você chegar com um palco bacana, você chegar com um microfone bacana. Às vezes eu chego e microfone... Pô, como assim? Não tem retorno, mas tu não tá ouvindo. Não é que não tô ouvindo, não tem retorno. É que eu não tô conseguindo ouvir minha voz mesmo. Então, pô, o cara do som ali tem que dar um trabalhinho para a voz chegar. E aí a gente tá com uma idade, às vezes você força a voz e aí, né, faz o show seguinte já não fica a mesma coisa por estar forçando. Então, os Crias do Funk traz essa... É um presente, mas também continua trazendo ensinamento. E continua aí vivão, né? Aproveito e anuncio, agora anuncio entre aspas, né? A gente vai ter um show agora, o próximo show vai ser no Acadêmico da Rocinha, junto com a Curtição Rio. A Curtição Rio está voltando para lá, a gente vai fazer um super show com a Curtição Rio. Quais são os MCs que compõem os Crias do Funk? Vamos lá, para mim não... Aqui no ponto, aqui para não esquecer, me ajuda aí, ó. Cacau, Sinistro, William, André Dualto, Amaro, Mascote. E o Bochecha. Faltou alguém um ponto? Falei, são 9. Acho que está certinho. Vem cá, uma grande pergunta para você. Como é que foi, depois do sucesso, né? Tec Buzunga. Como é que era chegar onde é que você morava, onde é que você mora, Irajá, né? Porque eu acredito muito que uma galera desacredita, né? Quando você lá atrás sonha em cantar, você sonha em fazer sucesso, tem 1 ou 2 que acredita, a grande maioria desacredita. Depois que estourou. Cara, assim, são 2... Se divide em 2 grupos de pessoas, vamos dizer assim. Quando o Tec Buzunga vai participar do primeiro festival, a gente tinha isso na cabeça de que ninguém apoiaria, a galera não vai abraçar. Porque a gente foi Irajá, a gente foi disputar um festival Aliados Campestres, que é em Campo Grande. E sem dialogar sobre isso, né? Meu primo escreveu a gente, consegui escrever, é amanhã, não sei o que, então vamos embora. E nós fomos participar de um festival de galera sem galera.
É possível, é possível. Mas a gente não, logicamente, a gente não ganhou, né, as premiações primeira lá e tal, não encabeçou. O cara explicou pra gente, "Ó, não tem como e tal, mas a gente quer que vocês saiam no álbum, porque a música de vocês é boa e tal." A gente foi com esse pensamento. E aí, desse momento, que já era o rap da consciência, até a música tocar em alguma rádio, fazer sucesso, isso foi um processo de 1 ano. Até a música começar a reverberar e a gente, assim, tem Tec Buzunga. Quando a gente sai do festival e vai participar de um outro festival no Sem Saída, lá na Vila da Penha, quando o pessoal soube que a gente estava cantando, já foi uma outra relação. Quem curtia funk, quem ia para o baile funk, colou com a gente. E aí o Irajá é dividido em várias partes, né? E aí tinha a galera do Irajá, cara, que é do IAPC de Irajá, que abraçou a gente assim, a galera do IAPC e da área onde eu moro, ali na Barão. Então ali tem várias ruas ali próximo a mim, a galera dali colou assim absurdamente. E depois o pessoal dos bailes mesmo, assim, de corredor que frequentava e tal, quando souberam, né? Hoje em dia a gente até brinca com isso, que eles falavam assim, pô, Tec Buzunga nunca cantou pra gente em festival de galera da Furacão ou da ZZ, por exemplo, nunca cantou pra gente. E na nossa cabeça, a gente tinha um entendimento que o festival também era a oportunidade dos MCs aparecerem. Então, se a gente conseguiu botar a cara um pouquinho pra fora ali, naquele momento, a gente achava que, pô, agora é a vez dos outros MCs do Irajá também ter a oportunidade. A gente não pode monopolizar isso na nossa cabeça. Aí os caras falam, pô, não, pelo menos um festival com a gente vocês teriam que ter feito. E se a gente soubesse do festival lá no Aliados Campestre, a gente estaria junto com vocês. Então, assim, eu não posso falar que o Irajá não abraçou. A galera do funk abraçou e, assim, de forma muito, muito ímpar, cara. Eu tenho muito carinho por vários nomes do Irajá, assim, que falam, né, de Tec Buzunga com orgulho. Então, o funk ensina isso pra gente. O funk da nossa geração ensina uma relação de respeito com a nossa área onde a gente é criado. Então, quando eu falo Cidinho, quando a gente fala assim, a Cidade de Deus, vem vários nomes na cabeça. Porque os caras exaltaram o nome da sua área. Né? Rocinha, lá em Acari, que era o baile mais próximo que eu curtia na época, era Força do Rap, pô. Força do Rap era o maior grupo que tinha na época, assim como o Iriduda no Borel. Né? E diversos outros. A gente vai ficar aqui, André e Fabinho, do Alto da Boa Vista, e vai falar outros tanto. Então, quando a gente falava da nossa área, da nossa galera com orgulho, eles também falavam de Tec Buzunga com orgulho. Então, a gente também tem um MC que representa a gente também. Então, era uma via de mão dupla, isso era muito bacana. Ainda é, né? Porque hoje a gente brinca, tem uns caras que gostam de zoar, não, que vocês não cantaram e tal, mas na brincadeira assim, eles citam nossos nomes, né, com muito orgulho. Isso aí é muito grandioso, né? Você falou da pergunta grande, assim, é muito grandioso para mim. Porque a ideia inicial era falar de orgulho da nossa área, então a nossa área entender e abraçar a gente da mesma forma, então o resultado foi alcançado, 10 em 10. Pô, legal, legal. E nas suas palestras? Você palestra mais sobre música, sobre funk, que eu vejo que você também tem um lado empreendedor, né, cara? Cara, nas palestras, e aí a depender do público, aí depende muito do público para a forma que eu vou debater. Mas normalmente é sobre cultura funk. É falar sobre isso. Normalmente são com os mais jovens. Eu falo com os mais jovens, mas tem o diretor e os professores que por vezes torcem o nariz. Às vezes tem uma professora que conseguiu cavar a nossa entrada na escola. Aí vai vir alguém do funk. Aí tu vê aquela pessoa que não gosta. Eu já chego perguntando, gente, quem não gosta de funk aqui? Me ajuda aí. Aí fica aquela coisa tímida, né? Tem quem não gosta, mas na hora de se colocar, não, porra, vai todo mundo olhar pra mim, né? Mas às vezes tem uma peituda lá que, não, por que você não gosta? Porque fala isso. Aí muito a questão de hoje, né? A linguagem. A questão do sexo, a questão do proibidão e tal. Você não gosta disso e tal, beleza. Mas vamos lá. Isso aqui é o que a gente não gosta, mas quem gosta? Aí vem falando, não, por causa do Marcinho, do nosso sonho, por causa meus pais se conheceram, eu escuto, não sei o que e tal. Aí, como é que era o tratamento? Aí eu começo a desmistificar para entender que não era o perfume. Existe uma romantização que na antiga falava de amor. Mas como é que era o tratamento que essa galera recebia? Era esse mesmo apontamento. Então a primeira base da discussão não adianta a nossa linguagem que a gente vai receber esse olhar. Aí eu começo a me aprofundar
da onde vem esse olhar. Entendido isso, aí eu começo a me aprofundar a fala sobre o olhar. Ó, o olhar que a gente recebe quando a gente entra no shopping, né? O moleque assim, ó, novinho, quando vai no shopping e tal, tem sempre um segurança, ó, pá. E quanto mais preto for, né, mais escuro for, é pior ainda. Se for, né, o mais escuro, não vai ser só um segurança, vai ser 2. O tratamento é pior. A gente tem que entender por que isso. Ah, não concordo. Mano, a gente tem números. Eu tenho vivência. E eu sou um bom observador. E eu estou para debate. Não concorda por quê? Qual é a tua vivência? A gente aqui vivendo aqui, isso é presente. Hoje ainda acontece isso. A internet está aí reproduzindo vários vídeos que isso de fato acontece. Não é mimimi. Eu até acredito que existe mimimi para muita coisa, mas para isso especificamente não. E o funk tem esse poder de comunicação, não pode abrir mão de se comunicar, de se posicionar em relação a isso, já que a grande maioria que produz, que curte funk, é preta, pobre e favelada. Pô. Né? O funk está aí para ensinar. A gente pode virar as costas ou, de fato, aprender. Eu resolvi aprender. E mais do que aprender é passar esse aprendizado. Às vezes tem gente da antiga que não tem essa percepção. Eu sempre uso o exemplo do quebra-cabeça. O quebra-cabeça são várias peças. Eu não consigo ver a imagem que está aqui. Mas você começa a juntar as peças, tem um castelo. Não, tem uma pessoa. Então, quando eu tenho contato com pessoas que trazem essa provocação, aí, de novo, o poeta Nelson Maca, através da poesia dele, me trouxe uma provocação sobre a questão racial. O funk não canta? É som de preto, de favelado. Eu não estou falando do rock, isso é do funk. Pô. Não canta, não é sucesso. Mas o que o cara quer dizer com essa fala? Quer dizer alguma coisa. Então vamos, a partir dessa fala... Eu acho que ele expressa uma dor. A gente tem que aprofundar, entender os porquês. O que acontece na nossa vida prática que traz essa música aqui? Ou mesmo o rap da felicidade? Ou mesmo o outro clássico também, que é pouco falado ainda hoje. A gente nem quase não escuta, Naldinho e Renato. Amigo, eu moro na favela. Pô, isso é um hino, cara. Isso é poesia, pô. A gente nem entende o funk enquanto poesia. Esses caras, por exemplo, quando escutam a gente cantar isso, falam, isso é poesia. O Sérgio Vaz, quando vai para falar com a juventude, né, que estava lá encarcerada lá, ele fala, pô, vim aqui falar de poesia. Não, mas a gente não gosta de poesia, não. Aí ele, pô, vocês não gostam de poesia? Não. Aí ele começa a cantar a letra de Racionais. Não, isso a gente gosta. Aí fala, isso é poesia, pô. Porque na nossa cabeça, poesia e sarau era coisa de falar do perfume das rosas. Não, pô, o que a gente faz é a poesia. Aí eu falei, não, opa, também é poesia. E você vai tendo mais informação, então você... Cara, as ferramentas estavam aqui o tempo todo. Estavam não. Ela está aqui. Só que a gente não usa, a gente não se apropria. E quando a gente não se apropria, outros vão pegar, vão usar. E aí, mas fulano, não, mano. Tava aí, você não usou, parceiro. O funk está aí, você não usa, então eu vou pegar e vou fazer projeto e vou aprovar no edital. Continua você aí reclamando. E eu acho muito interessante tudo isso que você falou. Ao mesmo tempo, eu quando olho pro DJ Vitor, eu fico imaginando, na nossa época, não existia um DJ mirim. E hoje ele, como DJ, como os outros que tem, eu acho que ele está discotecando para você cantar, isso prova que o jovem consegue. Ele Sim. serve de Inspiração. Inspiração. O Vitor, eu acho legal, que eu vejo as redes sociais dele, ele é um DJ, ele é responsável e, ao mesmo tempo, eu vejo uma criança. Sim, perfeito. Eu quando via criança, assim, cara, eu tinha uma preocupação, tipo assim, porque a gente vê, por vezes, crianças que são colocadas aí como ator, né, atriz de novela e tal, a gente vê, por vezes, os pais muito preocupados e a criança acaba não brincando, não vivendo, né, assim, não sendo criança. Né, aquela coisa muito profissional ali e tal. E aí eu lembro bem do Marcelinho, na época que eu vi o Marcelinho, acho que foi a primeira criança que eu vi assim no processo, e a mesma preocupação quando eu vi o Vitor. E aí eu lembro de chegar acho que foi no Mauá, cara. O Marcelinho, eu acho que foi no Mauá. Se eu estiver errado, depois me corrija aí os pais aí. Eu cheguei e ele brincando, cara. Ele saindo do pula-pula e brincando e correndo de pique, não sei o que, tal. Assim, sabe, ofegante, alegre. Então, o cara tá se divertindo. Tá sendo criança, então tá de boa. Isso estou abrindo aqui uma preocupação que
eu sempre vou nas entrelinhas, sabe? Sou um cara chato, sou muito chato. O que tem a ver isso? Uma preocupação minha. Você não é pai, não é mãe, mas eu tenho essa preocupação assim, de o cara também ser criança. E a mesma coisa o Vitor. O Vitor, eu nem vi fazendo isso de brincar, não, mas quando eu vejo vídeos e quando eu vejo ele nos espaços, a expressão no rosto dele, ele está se divertindo, dançando. Ele está se divertindo, vendo, os olhos do cara brilham vendo o DJ se apresentar. Ele está sendo criança. Então ele não está tendo a infância dele sendo retirada, sabe? Que se não fosse isso, se eu tivesse de repente abertura com o pai dele, eu poderia falar, pô, mas ó, vê o estudo, beleza, tá vendo o estudo, mas pô, deixa ele brincar também. Porque se fosse de repente um pai muito exigente, ia tirar isso dele. Não, vai ficar lá em cima do DJ lá para você aprender. Não, agora você vai fazer live, agora aí não sei o quê. Mas o pai dele, não só o pai, mas a família dele, deixa ele respirar, deixa ele ser criança. E acompanha de perto, e você vê como ele se porta em relação a... Ele diz como a família dele se porta, né? É com respeito. Os olhos dele, quando vai chegar no outro, ele sabe chegar, sabe? Ele não atropela. E aí, pô, a gente, enquanto mais velho, irmão, mano, abre o espaço. Deixa o cara vir, pô. Deixa o cara estar com a gente. E vamos envolver o cara em mais e mais projetos, sabe? Pô, Vitor, aqui é assim, mano. No momento certo, contato, sabe? Porque tem velho também, tem uns coroa também que gosta de... não é assim. Não. Deve ter tido algum caso assim. Mas tem que ser no tato, para não perder esses jovens, entendeu? Porque sabe o que acontece? Sabe quem vai eternizar o teu trabalho? Ele. A juventude. A juventude, ele. Eles vão dar sequência. Ele como DJ... O bastão, o legado tem que ser passado, irmão. A gente não vai estar aqui para sempre. Tem uns que se sentem acomodados com o novo por causa disso. Porque assim, vou perder o meu espaço. Isso acontece, há pouco falado. Isso acontece entre MCs, isso acontece entre DJs, isso acontece entre equipes de som. Essa rivalidade, né? Às vezes doentia, questão de ego e tal. Quando é assim, uma equipe contra a outra, né? Eu quero apresentar da melhor forma o meu equipamento. O DJ quer apresentar o seu trabalho da melhor forma, o MC da mesma forma, mas quando quer diminuir o outro, para mim, já perdeu todo o sentido. E são vários fazendo isso. Não são poucas situações. Inclusive entre MCs. Eu sei quando o olhar é de respeito, mas eu também sei identificar quando o olhar é tipo, pô, esse maluco, tipo, eu tô falando aqui, mas você fala demais. Eu tenho uma chance para falar, eu vou falar, irmão. Mesmo no show. Sei que no show não posso falar muito, mas eu tenho que falar alguma coisa. Que também isso já é um diferencial. Porque nem todo MC tem o que falar. Se não tem o que falar, azar o teu, mas eu tenho. Eu até brinco com alguns, logicamente próximo, eu posso brincar, eu falo assim, quando me vê, toma benção. Mas quando eu falo tomar benção, não é pisando nesse amigo, não. Porque quando eu sei identificar que o cara tem algo para trazer para mim também, eu vou até ele tomar benção. Eu faço isso com o Marcão, cara. Eu posso estar onde for, em qualquer lugar eu falo com todo mundo. Eu chego num lugar, se tiver equipe lá, eu faço questão. Se não aconteceu, é porque no momento eu não consegui, estava muito cheio, tinha outra coisa para fazer. Mas eu procuro falar com todo mundo. Mas o Marcão, Teto, quem conhece sabe o que eu estou falando. Mano, são pessoas ímpares. O Med. Não é só o artista. Como pessoas, esse cara que tem que se levantar e falar assim, essa é a referência. Porque ele tem uma música braba e é uma pessoa braba, ele tem tato, ele sabe tratar as pessoas. A gente precisa de pessoas que sabem respeitar o outro. Porque às vezes no funk parece que é só o desrespeito. Ih, tá morto. Pô, mas não consigo ver alguém do samba tipo assim, tá morto com farofa. Eu cansei de ouvir DJ se referir a MC, tá morto com farofa. Mas aí o cara sobe um pouquinho na mídia, é esse mesmo cara que vai lá, pô, irmão, tu é brabo, tu é não sei o quê. Então eu sei quem chega, por exemplo, fiz um pouquinho de sucesso, quem chegar, eu sei identificar, pô. Quem chega pelo sucesso, quem chega de verdade, por exemplo, entendeu? Como bajulador, que isso acontece. O Catra cantou o Simpático não era lá em 90 e tal, 2000 não, pô. Simpático, a galera critica o funk atual, mas a vacilação, ela existe antes do funk. Desde que mundo é mundo, a vacilação existe, cara. Então não vamos romantizar que a geração nossa era perfeita, não, que existe vários erros. E quando eu falo, é para pontuar que, pô, mano, a gente tem que valorizar os acertos. Não tem que estar focado só nos erros, pô. Tem gente fazendo coisa maneira, tem equipe fazendo seu trabalho legal ou procurando melhorar, tem MC procurando melhorar, tem DJ procurando melhorar. Esses têm que ser valorizados enquanto profissionais, pô.
tem que ser falado. Quando a gente fala desse cara, aonde a gente vai, um exemplo, né? Falando dele, vamos falar dele sempre, porque é isso. Mais pessoas têm que ter acesso a essa informação. Mais pessoas têm que contratar ele enquanto artista. Eu não sei nem como é que funciona hoje, mas, tipo assim, tem várias pessoas que vão falar que eu vou te dar uma moral. Porque eu já ouvi isso, com mais de 30 anos de funk, vai lá que eu vou te dar moral. Dá moral? Como assim? Não, eu pago o teu Uber. Mas aí tá, eu vou lá, pago o Uber, volto, eu chegar pra minha esposa lá, pô, beleza, não dá nem pra fazer um lanche, fazer uma grande família. MC, a música, ela envolve, trabalho. Tem gente que curte, beleza. Tem gente que vai porque o nome tá no flyer, beleza também. Tem MC que pede pra estar só pelo nome no flyer, tá, beleza. Mas tem gente que encara isso como uma parada profissional. E as pessoas precisam entender. Baile de empresário. Qual o baile que não é de empresário? Porque pensa em vender uma entrada, pensa em vender cerveja, pensa em vender uma água. Isso gera um dinheiro. Você está sendo um produtor do evento. Então você tem uma visão empresarial também, pô. Tá errada essa fala. E essa fala foi usada por muita gente de galera em relação às equipes de som. E tá errado, pô. Existe problema nas equipes de som? Existe problema, mas essa fala de vocês aqui não resolve esse problema. Eu fiquei um ano produzindo um evento, cara, junto às galeras. Spring Love Irajá. Falo com toda certeza, um dos maiores eventos de galera que existiu. Hoje não está acontecendo. Baile Spring Love Irajá não está acontecendo. Existe a história da galera, mas em algum momento bateram na porta da minha casa e me convidaram. Teco, a gente está com um projeto assim, a gente gostaria de envolver você. Eram 4 sócios, um saiu. Quer ser esse 4º sócio? Quero. Caiu no meu colo. Porque eu já tinha uma visão do que é importante para o movimento funk. Só que aí eu falei, ó, a minha condição é essa. Não, a gente já tem uma agenda no Boêmios de Irajá. Meu sonho era fazer um baile no Boêmios. 20 anos sem poder ouvir funk no Boêmios de Irajá. Mais de 20 anos sem poder. Conseguiu a brecha? Não, porque inclusive era a vizinha minha que conseguiu a brecha para poder... Era tesoureira na época. Conseguiu a brecha para uma reunião e conseguiu a volta do baile funk lá no Boêmios. Fizemos o primeiro sem saber se teria o segundo, porque era muito recente a relação lado A e lado B no mesmo espaço. Existia a resenha, que começou devagarzinho, Paulinho Nico lá em Quintino, Cascadura, que eu cheguei aí lá também. E aí, as pessoas gostam de falar assim, não, mas começou com fulano, começou com Beltrano, e aí por parte das galeras, por parte das galeras não, desculpa, por parte das equipes de som, não, mas os eventos voltaram com fulano de tal. Aí tem não sei o que fala, não, mas, mano, eu vou deixar vocês brigando pela autoria da volta. Eu quero brigar pela nova prática. Me chamem para brigar pela nova prática. O que é? Visão profissional. A gente precisa dar uma cara profissional, porque tem tanta gente ganhando dinheiro com funk, e a gente na base do funk, que, porra, morreu gente pra caramba. A última equipe que foi queimada aí, foi metralhada, não deve ter 3, 4 anos. DJ morreu, MC morreu, morre. A gente tem que fazer ratatá, a gente precisa juntar uma galera para poder dar cesta básica no momento de pandemia. Com tanto dinheiro que gerou e gera o funk, a gente não vai repensar essa parada? E os caras, 2025, vai chegar em 2026, estão brigando porque... Não, eu comecei. Não, porque a agenda da... Meu irmão, beleza. Eu não posso participar disso. Então eu fiquei 1 ano. 1 ano nesse processo, o ápice foi Trineri. Trineri já não vinha ao Brasil há muito tempo. De novo, caiu no meu colo, trazia a Trineri no Brasil depois de, sei lá, 7, 8 anos, ou mais até. Um amigo da rádio, Estação Sat, entrou em contato por ferramentas novas. Facebook. Nenhuma galera tinha página no Facebook. Pela vivência, pelo aprendizado na época da associação, eu falei, ó, a gente precisa de uma página, porque isso aqui vai ser importante para a gente. A gente vai chegar num público diferente que vai poder chegar no nosso evento. Então, eu comecei ali a abastecer de informação, divulgação dos eventos. A rádio me chamou para fazer uma entrevista. 10 minutos depois, entrou em contato na página. A gente queria fazer uma reunião com vocês. A gente viu o evento de vocês. Aí eu falei com o cara lá, respondi. Sassá, que era o responsável da rádio. Sassá, aliás, perguntei, né? Sassá, é você? Eu acabei de falar com você aqui pelo meu perfil mesmo, meu Teco. Aí ele, pô, é você que está fazendo o evento? Eu falei, sou eu com mais 3. Ah, então a gente vai resolver tudo. Você vai vir fazer entrevista na rádio, a gente resolve tudo. Quando eu cheguei lá, o cara falou, ó, eu dei oi para a Trineri e a Trineri me respondeu. Que a gente fica colocando uma galera assim
num pedestal que parece que é inatingível, né? E eu perguntei para ela o que tinha que fazer para ela vir no Brasil. Ela falou assim, ó, só me contratar. Ué, pode ser por aqui? Pode ser por aqui. E aí começou um diálogo. Enfim, resumidamente, a gente conseguiu levar a Trineri, depois de um ano de evento, conseguimos botar um dos melhores equipamentos para a Trineri, com painel de LED, um palco, olha isso, ó, um palco para a Trineri se apresentar. Existiu erros? Sempre vai existir erros, mas eu sou o cara que vou buscar sempre a excelência. E aí o evento para mais de 3 mil pessoas no Boêmio de Irajá, as pessoas reclamavam que pagavam 10 no primeiro lote, reclamavam que pagavam 15 no segundo, reclamavam que pagavam 20 na hora. Melhor equipamento para trazer Trineri, painel de LED, as pessoas reclamavam de pagar R$20. Não sei o que passa na cabeça dessa galera. Primeira questão. Acabou o evento, eu falei, pô, agora a gente vai poder virar a chave nesse entendimento de relação profissional. No evento seguinte, houve boicote ao nosso evento. As galeras que não foram no nosso evento. Aí, pô, mas não foram por quê? Porque o evento estava ruim? Não, porque teve pessoas que não tocou a montagem no evento, não tocou a montagem da galera. Isso é um erro. Só que erro, o que a gente acontece? Erro, a gente pega a pessoa e prende, mata. O que faz? Erro, a gente comunica. Pô, cara, não gostei, porque a cerveja estava quente, porque a entrada estava ruim, porque o segurança me tratou mal, porque não tocou a montagem da galera, porque diversas coisas você conversa. Mas não, os caras boicotaram o evento porque não conseguiu tirar foto com a Trineri e porque não tocou a montagem da galera. Aí eu falei, irmão, eu tenho que me preocupar com várias coisas. Para me dar um passo, é difícil pra caramba, mas os caras estão me boicotando por causa disso. A ponto de ficar gente com o carro do lado de fora esperando. Ué, tu vai entrar na banda? Não, mano, não entrei não. Tem um baile lá, tal, lá, eu tô indo pra lá, vambora. Botava 4, 5 pessoas no carro e ia. Não satisfeito, voltava, parava de novo. Vai, não, promoção de cerveja no baile e tal. Botava mais 4, 5 cabeças. Fez isso diversas vezes. Não foi uma, 2 pessoas que falaram isso pra mim, não. Foram várias pessoas. Então, assim, uma mesquinharia, uma coisa tão pequena, do tamanho do funk, irmão, eu não posso dialogar com isso. Eu dialogo aonde, de novo, onde eu vou depositar energia, vou investir energia. Eu não posso gastar energia. Eu tô coroa, tenho família, eu vou gastar? Não, tem que investir energia. Investir energia é onde vai dar fruto. Com quem faz isso, irmão? Se for galera e fizer isso, eu não fecho. Se for MC e fizer isso, eu não fecho. Se for equipe, se for parente meu, de sangue meu e fizer isso, não fecho, pô. Seja lá quem for. Eu não vou paparicar quem está errado no movimento. Eu vou tentar dialogar, mas se eu dialogo 1, 2, 3... Aliás, eu dialogo 1 e 2, não espere de mim a terceira. Porque a gente já está velho, irmão. Tu já consegue identificar onde você consegue, não. Eu já tinha identificado onde eu não conseguiria avançar, mas eu, vou tentar. Aí tentei a segunda e tentei a terceira. Foi onde pisaram no meu pé. E gente minha que pisou no meu pé. Não vou nem falar que isso que estou falando é gente de fora, mas tem gente minha que pisou no meu pé. Falei, irmão, para mim acabou. Eu tento até dialogar, mas não quero. E eu vou focar onde tem frutos, onde pode dar frutos. Né? Então, de novo, o Teco, depois do Spring Love, o Teco voltou a cuidar dele. Tudo que eu estou falando aqui, eu fiz pelo movimento. Eu respiro funk 24 horas. Eu ia para lá, e lucro do Spring Love era mínimo. A trabalheira que dava o Spring Love, o lucro era mínimo. Nós éramos 4. Não vou nem entrar aqui, só isso aqui já dá uma semana de debate. Mas eu resolvi cuidar um pouco de mim, cara. E vai ter sempre gente reclamando, mas eu também tive que amadurecer. Aí, de novo, vai amadurecer e falar, irmão, não existe coletivo sozinho. Não adianta eu querer, vambora, e ninguém, tá ligado? Eu vou ajudar, logicamente, onde eu sei que eu posso ajudar e a pessoa pode desfrutar. E também sem cobrança. Aquela parada do futebol ensina, 1, 2. Tipo, deixou o atacante de cara, ele perdeu o gol, a responsa é dele, pô. Mas o meu papel do meio campo ali, e eu sou um bom meio campo, tá? Não jogo mais não, mas eu não vestia 10, vestia 8, a 5 ali e tal. Quando não, a 11, em homenagem ao baixinho. Olha a referência, né, mano? Mas enfim, cara, é isso e muito mais, né?
Então, de novo, a minha diferença hoje que eu entendo que eu posso trazer para o movimento é essa, é através da música, fazendo o meu melhor. Então, quando eu vou para o Engenhão, por exemplo, é fazer o meu melhor. Ainda hoje, a gente não consegue apresentar um show para o funk, né? A gente tem um tempo reduzido, porque está acostumado aos MCs fazerem um formato de show que é muito próximo um do outro, salvo, né, alguns, mas é muito próximo, porque também você faz uma coisa, isso falando do funk, galeras assim, né, dos baile funk da antiga, no Rio de Janeiro. Você precisa apresentar isso aqui, porque até quando você apresenta fora, mano, tem um torcer de nariz. Então você tem que saber o que fazer. Então quando eu chego no Engenhão, por exemplo, eu gosto de cantar MC Batata. Eu cantei agora, eu já tinha feito isso antes, mas cantei Sampa Crio, cara. Eterno Amor. Música mais cadenciada, que quase não pode falar de amor nos bares, né? O melody você não escuta. E eu fiz questão de descer o BPM e falar de amor da forma que eu falei, e o público cantou. Eu falei assim, mano, é possível. Sampa criou o bicho. É possível, porque... E qual é a história? Por isso, aí eu falo, né? Para preparar o público, rapidinho, mas eu falo. Gente, eu sou da época que tocava música lenta. Sessão, mela, cueca. E tu tinha, aquela menina que tava te olhando, era o momento de você chamar ela para dançar dois, dar um beijinho na boca, fazer uma graça. Era aquela oportunidade. A inspiração de muitos também foi Good Times 98, Heleno Rotai. Essa é a escola, pô. E o que a gente faz com esse aprendizado que a gente teve? Joga fora? Eu vou usar a favor. Então, vai dar certo? Algumas vezes não, mas na maioria das vezes vai dar certo. O DJ precisa insistir nisso, o MC precisa insistir nisso, a equipe de som precisa insistir nisso. A diferença não se dá só na camisa diferente, a diferença não se dá só no som mais alto, é a musicalidade também. Eu sei que você está com um trabalho novo. Tem como você falar um pouquinho desse trabalho novo aí que você vai colocar na pista, ou se já está na pista, para a rapaziada entender a nova música, né, do Mano Teco? Cara, então, eu tenho várias músicas novas assim, né? O meu foco agora vai ser um lançamento agosto, setembro. Né? Eu participei de um projeto do DJ Gão, e aí coloquei uma faixa no EP dele chamado Paciência e Movimento, que é uma música não é uma música de baile, é uma música para você ouvir em casa, se possível, quando for dormir. Tem músicas para tudo, né? Inclusive funk também pode fazer isso. Então eu fiz uma música para você, ao dormir, você ouvir uma música, ou ao acordar, você ouvir essa música e ter um dia diferente. Ou, se for à noite, você projetar um dia diferente. Em meio a um dia difícil, cansativo, como a gente sempre tem no Rio de Janeiro, é essa parada. Isso é uma música. A outra é no projeto do DJ Dado, e um projeto meu mesmo vai vir para setembro, chamado... eu tenho que pensar porque eu mudei o nome, né? Família Farofada, que é uma música para você ouvir em família. É para pegar a criançada, ensinar o passinho da antiga e, se possível, a molecada ensinar o passinho novo. Eu sei que é mais difícil porque força muito o joelho, eu mesmo não tento, mas admiro a molecada dançando. Mas é uma música, de fato, mais do que eu falei muito sobre isso, essa relação entre gerações, é eu mostrar, através da música, que é possível a relação do antigo com o novo. Então, para setembro vem esse lançamento. Então, para cantar aqui, eu vou tentar fazer uma... Vou tentar porque eu não tenho ensaiado não, tá? Mas é uma música de um projeto recente, onde eu busquei falar de amor de novo. Eu não gravava há muito tempo música romântica e consegui produzir com um cara lá de fora uma sonoridade nova, mas que tem um funk ali presente, dialogando um pouco com Afrobeat, que é uma sonoridade também que eu curto muito, mas falando de amor um pouquinho diferente também, Mano Teco. O nome da música é Bom Dia. Procure aí Bom Dia, Mano Teco. Dia, acordar com esse olhar é um bom dia. A boca confirmar, bom dia. Natural o corpo responder, arrepia. Diga, esse toque é de quem compra briga. Não de ontem, hoje é prossiga. Faz as pazes é bom e o porquê
Imagina, não existe fórmula certa, só o que firmamos nem acima nem abaixo, nós nos completamos, eu, você, se entender no olhar, só quero amor, amor, amar, só quero amor. Amor, amar, só quero amor, amor, amar, só quero um bom dia. Então, até setembro, essa daí já está já nas plataformas e tudo? Essa já foi, essa já foi? já tá. A outra é que vai ser no dia mesmo lá de lançamento para geral ouvir. Que maravilha, hein, cara? Tem como você falar pra galera aí suas redes sociais, pra galera te seguir, curtir, escutarem, tá no Spotify, né? Escutar. Também. Tá na parada toda. Procure Mano Teco com K. No Instagram tá Mano Teco RJ, tá bom? Se jogar Mano Teco com K, vai aparecer o perfil lá. Esse diálogo se dá, continua através das redes sociais. Não concordo, não gostei, eu tô aberto a diálogo. Logicamente com fundamento, porque eu sou muito bom no argumento. E eu gosto de ouvir, debater sobre as coisas, tá bom? E, de novo, em breve, lançamento aí, Família Farofada. Eu vou divulgar muito bem, da forma antiga e da forma nova aí, esse som. Irmão, agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Obrigado a você. A galera que tá por trás das câmeras aí, obrigado pelo convite. Esse cara aqui, pô, sempre ímpar estar contigo, com a sua família. E é isso. Siga nas redes aí, Mano Teco. Continuidade sempre. Proceder também, procura aí, ó, a marca Proceder, né? Boné, camisa, vem mais coisa nova também por aí, valeu? É isso. DJ Vitor, fala suas redes sociais para a molecada te seguir. Fala, meu amigo. Nas redes sociais, todas elas são DJ Vitor GTR. Lá também já tem o link para contato para quem quiser contratar. É só chegar lá e mandar uma mensagem que a gente desenrola com vocês. E o programa Na Raiz do Funk é uma produção do Realidade Black.tmv Studios. Eu gostaria de agradecer e pedir a você que curtiu, que você que gosta de funk da antiga, que gosta de música, siga nossas redes, se inscreva no canal, que vem muito conteúdo. O programa só está começando. Eu tenho certeza que você vai amar. Fiquem com Deus e até uma próxima. Every night I pray I can call you my